Bem, para a gente encerrar a nossa jornada, vamos mergulhar numa questão que é fundamental. Por que o mundo moderno, e principalmente o Ocidente, pensa e se organiza de um jeito tão, mas tão particular na história da humanidade? Vamos começar com um verdadeiro quebra-cabeça. Pense nisto. Quase tudo o que a gente estuda como psicologia humana padrão é, na verdade, baseado numa amostra minúscula e, francamente, bem bizarra da população mundial. Pois é, essas populações, que a gente chama de weird, não são a regra, são a exceção. Elas estão nos extremos de quase todas as distribuições psicológicas, e, no entanto, são elas que formam a base dos nossos livros e teorias. E a resposta para esse mistério todo está no que podemos chamar de matéria escura da história, uma força invisível, mas imensamente poderosa da evolução cultural, que vem moldando as nossas mentes há séculos. Ok, então vamos fundo nisso. A história toda começa num lugar que, a princípio, ninguém esperaria. Um novo e radical conjunto de regras sobre casamento e família. O que este esquema mostra é fascinante. É basicamente o fluxograma de como o mundo moderno foi construído. Um passo a passo que, quase que por acidente, acabou reconfigurando toda a sociedade. E é crucial entender isso. Não existiu um grande plano para o futuro. O que aconteceu foi que a igreja começou a impor um conjunto de tabus religiosos. E foram esses tabus que geraram consequências gigantescas e totalmente não intencionais. A primeira grande consequência social foi a demolição do que a gente chama de parentesco intensivo. Ao quebrar as grandes redes de clãs e famílias, as pessoas se tornaram mais móveis, menos amarradas aos seus parentes e às suas terras. E a consequência psicológica disso foi o surgimento de uma nova mentalidade, uma psicologia muito mais individualista, analítica, focada nas intenções e na culpa pessoal, uma moralidade mentalista, e não mais na vergonha coletiva do clã. Esse novo solo psicológico, com gente mais paciente e mais confiante em negociar com estranhos, foi o que permitiu o surgimento das instituições que são a base do nosso mundo: mercados impessoais, guildas, universidades e leis focadas no indivíduo. E o resultado final de toda essa cadeia? Bom, foi esse processo que preparou o terreno para os governos representativos, para o iluminismo e, claro, para a Revolução Industrial. Uma mudança na família levou a uma explosão científica e econômica. Certo, mas como é que essa teoria se compara com outras grandes explicações da história? Como é que ela se sustenta nesse debate? A teoria de Jared Diamond é fantástica para explicar a vantagem inicial da Eurásia, mas ela não explica por que a Revolução Industrial aconteceu na Inglaterra e não na China, que era muito mais avançada. A teoria de Heinrich explica a velocidade de escape, como a Europa, por causa dessa mudança psicológica, ultrapassou todo mundo depois de 1200. Ok, eu sei, neste momento duas perguntas devem estar na cabeça de todo mundo. Mas e a riqueza? E a genética? Não poderiam ser elas as causas? Ótimas perguntas. Vamos testar essas hipóteses. Sobre a riqueza, a evidência mostra que ela foi uma consequência e não a causa. As mudanças em direção ao individualismo na Europa aconteceram antes do grande boom econômico. E tem mais. Elites ricas, em sociedades de parentesco forte hoje, continuam praticando nepotismo. A riqueza por si só não muda a mentalidade. E a genética? Bem, aqui a questão é a velocidade. A evolução cultural é um trem-bala. A evolução genética é uma tartaruga. A cultura pode remodelar a psicologia de uma população em poucos séculos, algo que a seleção genética levaria milênios para fazer. E o argumento final contra a genética é fascinante: o efeito cemitério urbano. As cidades europeias eram tão mortais que só cresciam recebendo gente do campo. Então, pensem comigo, se houvesse um gene weird adaptado à vida urbana, a seleção natural teria agido contra ele, e não a favor. Entender esse caminho histórico tão particular do Ocidente tem implicações gigantescas para a gente entender a globalização hoje. Países como Japão, Coreia do Sul e China, por exemplo, conseguiram pegar um atalho. Seus governos implementaram o pacote familiar europeu de cima para baixo, proibindo o casamento entre primos e poligamia. Basicamente, eles copiaram o software institucional que a Europa levou séculos para desenvolver organicamente. Só que, em muitas outras partes do mundo, essa tentativa de simplesmente transplantar instituições ocidentais, como a democracia, acaba falhando. E falha porque essas instituições batem de frente com a psicologia local,
que ainda é muito baseada nos laços de parentesco. Isso gera um conflito interno profundo, uma tensão que pode ser resumida na pergunta: a minha lealdade é ao meu clã, à minha família, ou eu devo seguir as regras impessoais do Estado? Essa é a questão central para muitos desafios políticos e de desenvolvimento no mundo. Então, para amarrar tudo isso, o que essa grande jornada pela história da mente humana realmente significa para nós hoje? A grande lição é esta: não existe um hardware humano fixo. A ideia de uma psicologia universal é um mito. Nossos cérebros são programados pela cultura para se adaptar ao ambiente social onde nascemos. Somos uma espécie definida pela nossa incrível diversidade psicológica. E olhando para o futuro, com novas tecnologias, inteligência artificial, urbanização, as nossas mentes, a nossa biologia, tudo isso vai continuar a se transformar de maneiras que nem conseguimos prever. As pessoas do futuro talvez olhem para a nossa mentalidade do século XXI e a achem tão estranha quanto nós achamos a mentalidade dos clãs do passado. E aqui está o ponto mais importante para levar para casa. As instituições que mais valorizamos, direitos humanos, ciência, liberdade, não são produtos da lógica pura. Elas são subprodutos quase acidentais de uma mutação cultural na família europeia. No grande esquema da história humana, nós é que somos os estranhos. E entender isso, que nosso jeito de pensar não é o padrão, mas a exceção, é o primeiro e mais crucial passo para compreender de verdade a história da humanidade.